Muito bem. O vídeo que eu estou fazendo hoje é para passar a experiência que eu tive essa semana na Controlar. Para quem não é do município de São Paulo, a Controlar é uma empresa que começou a fazer há 2 anos a inspeção de emissão de gases de todos os carros de São Paulo. Então o pessoal está tendo um pouco de dificuldade para passar os carros antigos. Mas pelo fato de os mecânicos hoje não conhecerem as regulagens corretas como devem ser feitas, e por detalhes de manutenção mesmo, falta de alguns componentes que reprovam. O ano passado foi a minha primeira experiência lá e esse ano foi a minha segunda. Então eu já juntei alguns dados que pode ser útil para ajudar quem está com dificuldade para passar o carro. E pelo que eu percebi, um dos mais difíceis que tem de serem aprovados na Controlar é um motor refrigerado a ar, como esse meu aqui. E ele passou essa semana, passou na primeira tentativa e passou muito bem. Então eu gostaria de compartilhar algumas dicas de tudo que eu fiz nele, porque você também vai ter condições de aplicar no seu carro, mesmo que seja um refrigerado a água, porque as regulagens são as mesmas. Bom, aqui está o meu papelzinho de aprovação. Basicamente eles vão medir, nem precisa mostrar de perto que não vai aparecer. Basicamente eles vão medir a emissão de CO, pelo escapamento, e a emissão de HCC. Então o CO seria o monóxido de carbono. No caso desse ano de carro, que é o ano 72, ele pode emitir 6% de CO. E é muito, perto de um carro novo que pode emitir 0,5%. Então, em relação ao CO, não tem muito segredo para que você não passe com um refrigerado a ar. Em relação aos motores refrigerados a ar, o que normalmente é o que reprova o pessoal é o HCC, que seria, de uma maneira grosseira, o combustível que não foi queimado. E a sonda que eles colocam no escapamento, ela consegue detectar a quantidade de combustível que não foi queimado. Então ele é medido em partes por milhão, e na maioria dos carros até acho que 2008, mas enfim, todos os carros com carburador você pode emitir, se for a gasolina, 700 partes por milhão de HCC, e se for a álcool, 1.400. Então, algumas dicas que eu posso dar, independente do seu carro ser a álcool, a gasolina, refrigerado a ar ou não. Primeira coisa vai ser a inspeção visual que o pessoal da Controlar vai fazer. Eles vão olhar mangueiras ressecadas, vão olhar se existe alguma conexão de vácuo, alguma conexão relacionada ao carburador solto. Eles vão olhar em relação a vazamentos de óleo, vão olhar em relação a vazamentos de água, vão olhar estado de escapamento com um espelho por baixo e vão dar uma inspeção visual geral no motor, que pra gente, quando vai principalmente a primeira vez, é uma coisa que intimida um pouco, porque a gente fica com medo de ser reprovado, mesmo porque eles praticamente não falam com a gente. Então, algumas dicas que eu percebi: eles vão olhar se o motor está sujo, se está pingando óleo, se o escapamento está furado. O que reprova logo de cara: se você for sem o filtro de ar, se você for sem a conexão do respiro do cárter até o filtro de ar ligado, isso daí é uma coisa que eles vão abrir o capô, vão fechar e já vão falar que está reprovado. Então esse tipo de coisa você tem que cuidar antes de aparecer lá. Filtro de ar esportivo que não tiver conexão para você ligar o respiro do cárter, aquele filtrinho pequenininho que o pessoal coloca aí, isso daí tudo é reprovatório só na visual. Eles não vão nem ligar o teu motor para saber como é que está. O escapamento, eles fizeram um teste no meu ano passado que era relacionado à emissão de ruídos. E pelo que eu conversei com o rapaz da Controlar, existe uma tabela e cada carro tem um valor de decibéis diferente de um para o outro. O Fusquinha é um dos que mais pode fazer barulho. O meu está com o escapamento do modelo original Cadron com a ponteira sem miolo, a ponteira mais grossa. E mesmo assim ele passou na emissão de ruído do ano passado. Esse ano ele não fez, porque o rapaz da Controlar me falou que é o sistema que escolhe aleatoriamente, ou eventualmente se eles acharem que o carro não está, se está fazendo muito barulho, eles podem pedir para
o carro fazer a inspeção. O meu passou porque o sistema não pediu e porque eles falaram que não estava fazendo barulho, porque eles já viram que era o escapamento original. Então eles consideraram que estava aprovado em relação ao ruído. Então, além dessas dicas, uma dica: se o teu for refrigerado a água, é impossível você passar sem a válvula termostática instalada, porque a válvula termostática vai manter a temperatura do motor constante e você vai conseguir regular a mistura da forma mais perfeita possível e vai conseguir passar. Então, se for refrigerado a água, mesmo que for um carro mais antigo, é mais fácil de você acertar ele, mais tolerante à regulagem do que no caso de um refrigerado a ar. Porque no refrigerado a ar você vai depender praticamente da temperatura ambiente. Porque como ele é refrigerado e não existe um controle da quantidade de fluxo de ar que vai passar pelo motor, só no momento da inspeção que vai ser determinada a temperatura do motor. Então, uma outra dica que eu posso dar, isso vale para qualquer um. Não adianta você chegar lá achando que o motor está regulado, porque ele vai estar com a marcha lenta baixinha, e vai estar perfeitinho. A marcha lenta, segundo a controlar, é permitida de 600 a 1200 RPM. Se você for regular a marcha lenta típica de um Fusquinha, vai dar uns 700 RPM, não mais do que isso. Só que a marcha lenta muito baixa, ela vai fazer com que o teu nível de HCC suba de uma forma quase que arriscada. Então, a principal dica que eu posso dar, independente de ser um Fusca ou qualquer outro carro, que você tenha condições de regular o carburador, já que o limite é 1200, você pode manter a marcha lenta entre 1000 e 1050 sem problema nenhum. Que quando você chegar lá, você vai passar. Ele vai parecer muito acelerado, mas o pessoal da controladora não vai reclamar se a tua marcha lenta tiver 1000 ou 1100. Você vai ser aprovado, o ar vai estar passando uma velocidade um pouco maior dentro do motor, e isso vai fazer com que o teu índice de HCC caia de uma forma absurda em relação a se você tivesse a 700 ou 800 RPM. Então a primeira dica é essa: tenta manter uma marcha lenta em torno de 1000 RPM. Segunda dica: assista todos os meus vídeos de regulagem. Comece pela regulagem das válvulas, parta depois para a regulagem da ignição e por último faça o ajuste da carburação. Além dessas três principais regulagens que você vai fazer no teu motor, é fundamental que você use a melhor gasolina que você tiver condições de encontrar. E hoje a gente tem a gasolina, não estou fazendo propaganda, mas a gasolina Podium da Petrobras é uma gasolina fantástica. E se você colocar ela no momento de fazer a inspeção, você vai ter uma margem maior ainda para passar no teste de emissão de poluentes. Então a minha regulagem é exatamente a que eu descrevo em todos os meus vídeos: regulagem de válvula, regulagem do ponto. Uma dica em relação à regulagem do ponto que eu falo para deixar em 15 graus. Se você deixar um pouco mais atrasado do que 15 graus, apesar do carro ficar um pouco ruim de dirigir, você não vai ficar tão esperto, você faz cair ainda mais o nível de HCC. Então você pode até ajustar ele com 7,5 no caso do Fusca, ou ajusta de acordo com a tabela original se for um carro antigo, que você vai se dar bem. A ciclagem do meu tá aquela que eu sempre recomendo: 60 de marcha lenta, 125 de ar, 125 principal. O meu ponto eu passei com 7,5, as válvulas já estavam reguladas. Outra dica bacana: um dia antes de eu ir para a inspeção da controlar, eu troquei o óleo. Isso daí eu acredito que também ajuda, porque se o óleo estiver sujo, alguma coisa assim, pode ser que teu nível de emissão aumente. O que mais? O avanço do distribuidor tem que estar funcionando corretamente, porque eles vão fazer a medida da seguinte forma: eles vão parar teu carro, se ele foi aprovado no nível de ruído, ele vai partir para análise dos gases. Esse vídeo vai terminar aqui porque não dá mais tempo, e eu vou continuar a segunda parte do vídeo logo a seguir.